Olá, novamente sejam todos e todas muito bem-vindos para mais esse encontro de hoje. O último encontro, né? Encontro aqui de aulas gravadas com vocês, é o nosso 12º encontro e nós estamos agora nos preparando para um outro momento igualmente importante, que é a nossa avaliação, chamada A2 aqui na instituição, na Unitins. Eu vou compartilhar com vocês agora o material que nós produzimos para hoje. Enquanto isso, vou convidando vocês a acessarem o material que foi produzido, a preencherem, resolverem as questões que foram propostas. Tudo isso vai embasá-los a participar de uma avaliação aí com excelência, apresentando realmente os resultados que nós buscamos ao longo dos nossos encontros, tudo bem? Então, estamos no curso de Tecnologia em Gestão Pública, a disciplina é Metodologia da Pesquisa Científica, o tema da nossa aula de hoje, 12º encontro, é sobre as normas técnicas da ABNT, que vai subsidiar a nossa aula anterior, que é a produção de artigos científico ou outras produções, como as aulas anteriores que trataram sobre trabalhos acadêmicos, e eu sou a professora Giane Castro, que tenho um enorme prazer em estar aqui com vocês. Então, todo trabalho acadêmico e científico, ele precisa seguir normas estabelecidas nacionalmente. Há um certo nível de liberdade para certos aspectos e estruturas de apresentação desses trabalhos. Mas quando se trata de formatação textual e da maneira de organizar e referenciar as citações no texto, no corpo do texto, faz-se necessário seguir as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosíssima ABNT. Então, o que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas? Por que ela tem esse poder de normatizar o formato dos nossos textos? As normas técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, são definidas por diferentes organizações. No Brasil, destaca-se a ABNT, que é uma entidade privada e sem fins lucrativos, fundada em 1940, para nos orientar quanto às normativas que seguem aí os nossos trabalhos. Uma dica importante para você é ter a página da ABNT por meio desse link que você pode acessar. Então, estruturas da ABNT. Então, a ABNT, ela trata sobre a questão do formato, que é o tamanho A4. Ela trata também sobre a capa dos trabalhos acadêmicos, que está aí nessa NBR 14724. Ela trata sobre a folha de apresentação, quando é o caso, em casos de dissertações, teses, monografias. Ela trata também sobre as margens, que geralmente são 3 centímetros para as margens superior e esquerda e 2 centímetros para as margens inferiores e direita. A fonte que é exigida nesses trabalhos geralmente são Arial ou Time New Roman, ou Arial tamanho 12, em cor preta. Ela trata também aí sobre as palavras que têm itálico, né? Usa-se em palavras e expressões de outros idiomas. Então, sempre que no decorrer do meu texto eu trago uma palavra em outro idioma, é importante que eu coloque essa palavra em itálico. O espaçamento do texto geralmente é 1,5 no texto e 1 para citações com mais de 3 linhas. Alinhamento geralmente é justificado. A questão da paginação, especificamente, ela vai ser tratada aí na NBR 14724.
O sumário, quando necessário, é a NBR 6027. Vocês podem acessar todas elas nas normas, na página da ABNT. Citações e normas, NBR 6023 e NBR 10520. E nós tratamos também sobre as referências bibliográficas. Tá. A estrutura da ABNT, ela está dividida aí em elementos pré-textuais, que é a capa, a lombada, a folha de rosto, errata, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafes, resumos, abstract, lista de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas, listas de símbolos e sumários. Geralmente, em artigos, a gente não tem esses elementos pré-textuais, certo? Nós teremos essas especificidades quando formos desenvolver aí uma monografia, um TCC, uma dissertação, uma tese. Nós temos aí também, no escopo das normas da ABNT, os elementos textuais, que tratam especificamente da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E quando vocês ouvirem falar sobre os elementos pós-textuais, nós estamos lidando com as referências, com os glossário, apêndice, anexo e índice. Desses, os obrigatórios para todos esses trabalhos acadêmicos são as referências. Em monografias, dissertações, teses, TCCs, geralmente, se for necessário, se for importante, nós podemos incluir aí o glossário, apêndice, anexos, índice, e nós tratamos na aula anterior também que, a depender dos artigos, se for estritamente necessário e a revista permitir, a gente pode entrar aí com apêndices e anexos. Em relação às citações, que é algo importante em relação às normas da ABNT. A citação direta é uma transcrição literal da fala do autor. Menor que 3 linhas é exibida dentro das aspas duplas. Maior que 3 linhas é exibido com recuo, geralmente de 4 centímetros, e nas normas atuais, em alguns momentos, dependendo da revista, nem recuo é necessário. Acompanhada do ano, do autor, do ano e da página. As citações indiretas é uma reprodução da ideia do autor com o uso de suas palavras. Geralmente, essa frase, ela é acompanhada aí do autor e do ano, não necessariamente da página, porque é a exposição de uma ideia de um autor, mas com as palavras de quem está aí, quem é o autor do artigo que está sendo publicado. As referências, elas são colocadas no final do trabalho em ordem alfabética. Lembrando que no nosso encontro passado nós falamos que as referências que vai no texto são somente aquelas que nós utilizamos para as citações diretas e indiretas. Então, como que a gente deve tratar essa informação lá nas referências? Quando o autor for individual, o formato é esse, que é o último sobrenome do autor, acompanhado do nome, do título do livro ou do artigo, da cidade, da editora e do ano, certo? Nós temos aí referências para mais de 3 autores. A orientação é que é permitido indicar apenas o nome do primeiro autor, seguido da expressão itálica et al. Então, por exemplo, se um texto ele é formado por 4 autores, nas referências bibliográficas eu vou constar apenas o primeiro autor, que segue com o sobrenome dele, o nome dele, e depois seguido da expressão et al., e, novamente,
do título do trabalho, do ano da editora e do ano que foi publicado. Então, com essas informações prévias, a gente finaliza aqui os nossos estudos sobre as normas da ABNT, sabendo que, de forma mais pormenorizada, nós podemos acessar o site da ABNT, nós podemos acessar também os elementos que estão aí disponibilizados no site da Unitins em relação às normas que devem ser seguidas. E também vocês podem acessar o material que foi preparado para vocês, que é a nossa apostila, o nosso material complementar, e todos eles subsidiarão aí os seus estudos. Lembrando que, para nossa avaliação, não se restrinja apenas a esse vídeo. Procure esse material, leia, faça exercícios, exemplifique isso, de forma que você esteja totalmente preparado para esse momento, mas também não somente para esse, para os próximos que virão, que será no momento da escrita acadêmica de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui compartilhando desses conhecimentos e nos colocamos à sua disposição. Tudo bem? Um forte abraço.